Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa casa. Agora nós vamos pedir para a nossa irmã fazer a leitura. Boa noite. Nas aulas do bem. Não creias por bagatela que se despreze a capricho algo que largues ao lixo, ou poucos que possas dar. Qualquer apoio a miúdo, por mais singelo que seja, é sempre luz fazeja ao instante de auxiliar. Medida no companheiro que a prova martela e espanta, que se deita e se levanta entre os grades da aflição. Talvez não saibas ainda quanto lhe vale o desgaste, a roupa que abandonaste ou qualquer sua gratidão. Vem conosco à grande escola do esforço beneficente, e encontrarás o doente com vasta luta vencida, ou a criança rejeitada que não fala e apenas chora, lírio humano, luz da aurora, no dia amanhecer. Numa frase de esperança, num pão, na paz de uma prece, eleva, ajuda, esclarece e ampara, seja quem for. Quem estende mãos fraternas, de quando vejo e já vi, está construindo em si o reino eterno do amor. Maria Dolores, Chico Xavier, Tempo de Luz. Essa leitura já nos eleva. Vamos entrar em contato com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, a espiritualidade da casa, que já estava preparando esse ambiente para o nosso estudo. Que possamos preparar a nossa mente, o nosso coração, para que as lições da noite fiquem bem guardadas no nosso consciente e que possamos aplicar no nosso dia a dia. Que Jesus, nosso Mestre amado, nos inspire, nos ampare e proteja. Que assim seja. Hoje a nossa irmã Melissa Siqueira, do Centro Espírita Luz do Caminho de Penha, o tema é Vida Espiritual. Boa noite. Como nós vamos falar da vida espiritual, pergunto a vocês, o que seria a vida espiritual? Nós vivemos atualmente uma vida física e também material. Quando Jesus esteve conosco, ele se limitou a nos falar algumas coisas, mas ele nos deixou o germe da verdade. Nos perguntemos um pouquinho, por que será que Jesus não falou tudo para nós? E ainda o pouco ou muito que ele nos deixou, nós ainda temos dificuldades de compreender, mas não vamos nos desesperar, porque ele deixou o germe da verdade. Eu vejo como o germe da verdade, e possamos avaliar bem, é como uma terra, um terreno de terra, até então improdutivo, onde muitas vezes nós jogamos sementinhas de frutas, cascas de frutas, e vai chegar um momento que ele vai se fortalecer. Assim somos nós também. A sementinha que Jesus nos trouxe está registrada. Basta que a gente comece a compreender. Por isso nós temos que avaliar que não podemos, como diz ali, acumular tesouros na terra. Precisamos acumular tesouros nos céus. E o nosso conhecimento é um tesouro no céu. Porque ninguém tira de nós aquilo que nós conhecemos. Ninguém rouba da gente aquilo que a gente adquiriu como mérito, como virtudes.
podem nos tirar uma casa, um carro, podemos perder coisas materiais, mas aquilo que nós adquirimos como virtudes, ninguém tira de nós. Como disse já Jesus, onde está o nosso tesouro? Está na terra? E eu pergunto, está na terra ou está nos céus? E para que seja tesouros dos céus, precisa estar em nós. Porque o céu ou o inferno está em nós. É o nosso estágio, nosso estado mental. Por isso mesmo, Jesus, quando esteve conosco e não nos deixou tudo dito, Ele nos disse que nos enviaria o Consolador prometido. Ele disse, eu vou preparar-lhes um lugar e enviarei a vocês o Consolador prometido. O Consolador prometido é o Espiritismo. Em 1854 surge a ciência espírita, que Kardec codificou através de perguntas e respostas inteligentes. Existe alguma dúvida entre os espíritas de que realmente foram perguntas e respostas inteligentes? Não, né? Senão, quem tem dúvida disso não pode se dizer que não é espírita. Porque tudo que nós temos nas obras basilares, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Evangelho, são todas obras que nos auxiliam, mas precisamos ler. E é algo que muitas vezes nos falta, a leitura. A compreensão dessa ciência espírita. Porque quando a gente lê simplesmente, a gente está simplesmente, entre aspas, olhando. Nem sempre registra ou entra. Quando muitas vezes a gente tem que ler, para depois estudar. Estudar as obras espíritas. Porque aí nós conseguimos fazer algo que é muito importante para todos nós. Nós conseguimos nos transformar. É por isso que Jesus nos disse que enviaria o Consolador prometido, porque seria esse Consolador prometido, o Espiritismo, nosso bálsamo, nosso equilíbrio, para que a gente pudesse viver na Terra, sim, para evoluir, mas sem precisar de sofrimento, sem precisar de passar por aquela dor tão terrível. Porque a dor todos nós passamos, mas como cada um de nós passa por essa dor? Sofrer nós não precisamos, mas a dor é necessária para o nosso crescimento. Nós vemos pessoas que sofrem demasiadamente e muitas vezes criam doenças que não existem, vivem procurando médicos. Não estou dizendo, pessoal, que a gente não deve procurar a medicina, não deve procurar estar bem fisicamente, precisamos, mas aí é que está, nosso bem-estar está aqui, ó, no céu que a gente pode fazer de nós mesmos, ou no inferno que muitas vezes a gente faz da vida. Por isso que o Espiritismo é o Consolador, porque ele nos ficou escrito, ele nos fica escrito e ele é atemporal. É algo que não vai, pode passar anos e anos, décadas, séculos, e as mensagens que Jesus deixou e que o Espiritismo põe em prática através das suas obras e através da sua doutrina em si, ficará registrado. Sabemos que o Espiritismo, o Consolador prometido, ele é atemporal.
Podemos pegar o livro dos Espíritos, podemos pegar o Evangelho, podemos pegar a Gênese e as outras obras basilares do Espiritismo. Hoje, na época de 1854, quando iniciou a ciência espírita, ou posteriormente, quando começaram as obras do Kardec através dos livros também, jamais ele se tornou ultrapassado. Ele é sempre na nossa atualidade. Podemos ler o livro dos Espíritos daquela época e que nós verificamos tudo que está ali na nossa própria vida. Quando nós temos um desgosto, uma dificuldade maior, podemos pegar o livro do Evangelho, que foi escrito há tanto tempo atrás, por Kardec, e não deixou de ser um consolador para nós. Nós precisamos estar atentos ao que estamos lendo, para que a gente consiga compreender também. Porque se a gente lê por ler, muitas vezes a gente não compreende o que quer dizer. Sendo dito Jesus que nos enviaria o Consolador prometido, nós precisamos avaliar no que nós estamos interligados. Como eu já disse, as coisas materiais ou as leis divinas, ou as leis naturais. Porque, como eu já disse, todas as vezes que nós fugimos ou cometemos atos que não estão de acordo com as leis naturais, nós sentimos ali a nossa consciência nos cutucando. Todos os humanos têm consciência. Alguma dúvida disso? Não, né? Pois então, nós temos a consciência. Todos os humanos têm. E por que nós não damos ouvidos muitas vezes à consciência? Aí nós evitaríamos muitos sofrimentos que a gente passa ainda sem precisar. No convívio com o próximo, a gente faz muitas vezes na nossa vida tantas dificuldades. Não precisamos disso. Para que a gente não se prenda a essas coisas que não são as coisas do Espírito, nós precisamos avaliar os nossos sentimentos. Porque se a nossa vida fosse para a matéria, existe a matéria, mas se a nossa vida fosse para a material, então justificaria os nossos sentimentos negativos, o nosso orgulho, a sensualidade que a gente está visualizando tanto nas televisões, por aí nos canais tão diferentes, mas os assuntos são terríveis. Pedofilia, de tudo, gente, está acontecendo na humanidade nas últimas épocas agora. Porque o egoísmo ainda reina entre a humanidade. Os sentimentos mesquinhos ainda fazem parte. Quando nós queremos falar de coisas boas, avaliemos isso. Quando queremos falar de coisas boas, muitas vezes as pessoas não nos dão ouvido. Agora, experimenta começar a pegar os nossos jornais aí, que só dá tragédia, só tem coisa ruim. Tá assim, ó, a audiência é extrema. Nós temos a Nova Era, nós temos o canal do Espiritismo, que é um ótimo canal para a gente sintonizar uma fase ali, onde se nós, muitas vezes, na televisão só temos coisas ruins, jornais terríveis, novelas que só falam de coisas que podemos desprezar como fonte para a nossa vida. Mas temos aí
esse canal da Nova Era aí, Boa Nova, aonde nos auxilia nessa nova era que nós estamos. Desculpa, Zé. Porque nos auxilia também na renovação. Então, falando disso também, o que nos é aproveitoso, abençoador? Se nós falamos anteriormente de canais, de programas que muitas vezes não vale a pena ver, a Boa Nova vale a pena. Então, o que nos é de abençoado na vida? Alguns sentimentos que nós deveríamos cultivar no nosso dia a dia. O amor é um deles. A caridade é outro. E são sentimentos que nós deveríamos colocar em nossas vidas, para dentro de nós, claro, mas as nossas ações. Quando a gente fala em pensamento e sentimento, dá a impressão de algo tão subjetivo, não é verdade? Porque cada um pensa o que quer. O que você está pensando, o que o outro pensa, eu não sei. Eu não sei. Agora, nós podemos observar na fisionomia da pessoa, o que ela pensa, o que ela sente, nas atitudes, como ela age. E é bom para nós que a gente pense bem, é bom que a gente sinta o bem, é bom que a gente faça o bem. O bem é bom para mim, para eu que faço o bem. Mas eu estarei fazendo bem para o próximo, eu estarei adquirindo virtudes. E virtudes são coisas que ninguém tira de ninguém. O bem material não vale, é roubado, é tirado. As virtudes ninguém tira. E os males que nós adquirimos, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, estão aqui na nova era agora, na nova temporada da vida espiritual que nós estamos vivendo, todos nós, para regeneração inédita. Precisamos mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Porque agir é externo, pensar, sentir é interno. O amor, pessoal, é algo ainda que a gente desconhece. Quando a gente fala em amor, nós nos equivocamos na sensualidade, nós nos equivocamos no apego, até mesmo no apego dos nossos familiares, não só dos apego dos bens. Quando perdemos alguém da família, nossa vida, a vida de muitos que fazem um inferno de si mesmo, quando é algo natural. Porque essa pessoa que saiu da minha vida, ela saiu momentaneamente, porque ela está na verdadeira vida que é espiritual. Mas eu vou reencontrá-la? Eu não sei. Depende dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, do que eu cultivo em mim. A caridade é muito importante para nós na prática. Porque quando nós fazemos a caridade, nós estamos sanando boa parte dos nossos débitos. Como diz aquele trechinho que Jesus já nos deixou, a caridade cobre uma multidão de pecados. Então, pessoal, como diz ali, o Espiritismo é uma filosofia que consola e tem consequências inevitáveis.
consequências boas, porque nos ajudará nessa transformação que nós precisamos fazer quando o planeta chegar totalmente na regeneração. Nós que não estivermos preparados para isso, teremos que estagiar, quem sabe em mundos primitivos, quem sabe em provas e expiações, novamente, porque o nosso planeta estará saindo de provas e expiações para regeneração. Precisamos então desprezar as futilidades mundanas, precisamos amar o próximo, precisamos nos desprender do egoísmo, do orgulho, da sensualidade. Vamos pensar no que nos faz com que venhamos a fazer nossas mudanças. Vamos cultivar a paciência para com o próximo. É muito difícil praticar paciência, né? É fácil a gente se estressar, né? No momento que alguém pisa no nosso carro, no momento que estamos no trânsito e que alguém nos dá uma fechada assim, a gente entra assim em colapso muitas vezes. Precisamos da tolerância, precisamos ser benevolentes. Todos têm noção de que têm conhecimento da benevolência? Fazer o bem para o próximo. Mas como eu disse anteriormente, a atualidade nossa é fazer o bem é motivo de riso para as pessoas, algumas. O mal não, o mal é, nossa, vamos comer, todo mundo comenta o mal. Agora o bem é motivo de riso, porque nossa humanidade ainda está assim. O bem é normal, mas para muitos não. O mal é natural ainda. E na regeneração será diferente. O bem será autêntico. O mal ainda existirá, porque ainda teremos dívidas que estaremos sanando. Mas vamos ver se a gente consegue, né? Quando o planeta estiver nesse estágio, nós permanecemos aqui. Por isso essa renovação tão necessária. E para tudo isso, nós tivemos um mestre maravilhoso, que foi Jesus. Ele nos trouxe tudo de exemplo que nós precisamos para seguir a nossa vida. Ele é o nosso melhor guia, o melhor que mandado por Deus, nosso Pai maior. E ainda tem alguns que compreendem Jesus como o próprio Pai. Mas ele disse, o Pai. Então ele não é o Pai, ele é o Filho, assim como todos nós somos os filhos, somos filhos de Deus. E precisamos seguir os caminhos de Jesus. Se nós não fazemos isso, nós não conseguiremos crescer espiritualmente. Precisamos então, para seguir Jesus, para compreender essa doutrina espírita, esse Consolador que Jesus nos enviou, e para conseguirmos também estarmos nesse planeta no momento que ele estiver em regeneração, nós precisamos também nos transformar algumas ideias fictícias que nós ainda guardamos, os pensamentos mesquinhos que nós cultivamos, e tantas que a gente vê por aí, que talvez não estejam entre nós, mas a gente verifica as atitudes insanas. Entre elas, não precisamos nem citar, né? Que está no auge atualmente.
Nem é só roubo e matança, porque isso aí sempre existiu. Pedofilia é o auge atualmente. Pedofilia seria o abuso de menores. Mas será que nós também não estamos agindo de forma muito parecida quando nós temos esses pensamentos, ou quando nós optamos por programas assim? E tem de tudo, em todos os horários e em todos os canais. As novelas, os filmes, tudo aquilo que está nos sendo apresentado. Basta que a gente pense do que a gente faz questão de que, o que a gente quer da vida. O que me agrada? O que agrada a cada um de nós? Nós temos no livro dos Espíritos, no capítulo 8º, no livro 3º, a lei do progresso, que está tudo ligado ao Espiritismo, à ciência atual e também à regeneração. Porque nós estamos também assistindo em todos os planetas, todos os países, boa parte dos países que a gente fica sabendo, mas o Brasil principalmente, em várias regiões do nosso país, os abalos físicos e também os abalos morais. Para que a gente não estagne nessa evolução espiritual. E lendo o livro dos Espíritos, no capítulo 3º, que fala da lei do progresso, nos diz que esses abalos, tudo que vem acontecendo na atualidade nossa, que sempre existiu, mas que de uma forma mais chamativa para nós, é para que nos chame a atenção e que a gente acorde para a necessidade da nossa renovação. Não é para que a gente sofra. As casas não estão aí derrapando, caindo quando chove em demasia em alguns lugares, para que aquela família sofra, para que aquela família fique desolada, fique sem um lar. Não é para isso. Mas é para que isso acorde. Acorde não só esses que estão passando por isso, mas que acorde todos nós quando a gente vê essas tragédias, tudo isso. Para que a gente avalie o que eu tenho que renovar em mim para que isso não aconteça comigo também. Porque se eu não cultivar o bem, sem dúvida, esses abalos ligados à própria lei do progresso acontecerão. E estará acontecendo. E ainda, pessoal, falando de vida espiritual, além desses abalos todos, nós temos que lembrar que, como eu disse anteriormente, nós levamos para a vida espiritual tudo aquilo que nós cultivarmos aqui. Se eu cultivar coisas ruins, eu levarei. Se eu cultivar coisas boas, eu levarei. Porque nenhum espírito perde a sua individualidade. Quando o corpo desagrega, embora nós nem sempre tenhamos noção do que nós fizemos de bem, geralmente a gente sabe o que a gente fez de bem, mas às vezes a gente não tem noção do mal que a gente fez. Na espiritualidade, cedo ou tarde a gente vai visualizar tudo aquilo e daí a gente vai pensar, poxa vida, quanta coisa eu poderia ter feito e eu deixei de fazer, quantas coisas eu poderia ter feito diferente e eu fiz invertidamente, quanto bem eu poderia ter praticado, e daí a gente quer voltar. A gente quer ter uma nova oportunidade. E vamos lembrar que nós estamos mais ou menos de 1 para
para 8, 1 para 10, de encarnados para desencarnados. Se não me engano, é mais ou menos essa base. Alguém tem uma base maior, uma ideia? 4 para 5? De 1. É, 4 para 5. 1 para 4 ou 5. Então, cada um de nós que tem, mais ou menos, tá, pessoal? Que está encarnado, tem 4 ou 5 esperando para reencarnar. Imaginemos, nós somos quantos no planeta? No nosso planeta Terra. Algo em torno de 7 bilhões. Então, calculemos por... né? Dizem que tem 21 em cima que é Quantos? 21 bilhões. Está vendo, pessoal? Isso. E esses que estão lá preparados, virão para onde? Para cá ou para outro planeta? Nós não sabemos, né? Que nós não nos conhecemos ou não lembramos deles, porque às vezes são irmãos nossos, são filhos nossos, são pais, mães, avós. Não lembramos mais, né? Dizem também que esses que estão sendo levados de massa não voltam mais para cá. É, exatamente. Como eles estão falando, como eu falei anteriormente, nesse estágio agora que estamos, só voltarão os bons. Jesus disse, os bons herdarão a terra. E disse também, nenhuma ovelha se perderá. Por que será que ele disse isso? Porque nós precisamos, só na terra que a gente consegue evoluir? Não. Todos os planetas têm vida. Todos os planetas nós podemos galgar a nossa evolução. Num corpo diferente, é claro, numa matéria diferenciada. Porque nós vamos estar no planeta, no corpo, de acordo com as substâncias ali existentes. No planeta Terra, por exemplo, nós conhecemos algumas das matérias que se aglutinam e formam o nosso corpo. Entre elas, o oxigênio, o hidrogênio, o carbono e tantas outras. Agregadas, porque isoladas também não formam nada. E em quantidades diferenciadas. Por exemplo, a água está em 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Nós vamos ir para a Lua, nós veremos água nesse composto? Provavelmente não. Porque a matéria lá é outra. Eu quero ler para vocês, pessoal, comentar com vocês até, a respeito do livro do Divaldo, Luz do Mundo. Não sei se vocês já viram ou já leram esse livro aqui, ó, pelo Espírito Amélia Rodrigues. Eu tenho aqui na página 51 e 105, quem quiser observar, se tiver um livro em casa, que nos refere ao fato de como nós estamos aqui no planeta. Diz assim, ó, estar no mundo, mas não ser do mundo. O que seria, né? Nós estamos no mundo, mas nós não precisamos nos apegar a esse mundo. As coisas materiais, tantas coisas que nos prendem aqui. Mas nós nos perdemos muitas vezes numa frequência, no desespero, quando a gente não alcança os objetivos da gente. De imediato. Porque posteriormente, muitas vezes a gente chega lá e adquire o que a gente objetiva na vida. Basta que a gente não só tente agir, mas que a gente mentalize, porque nós podemos fazer o quê? Nós podemos plasmar a nossa vida futura. Aqui mesmo. Se nós queremos, por exemplo, um emprego melhor, começo a pensar bem, começo a imaginar um emprego que eu quero, como eu posso estar trabalhando nesse trabalho que eu quero estar. Tudo isso nós podemos fazer. Nessa encarnação, pessoal, não vamos esperar as próximas.
para isso. Vamos plasmar o bem. Se nós podemos plasmar a nossa vida no bem, vamos fazer isso. Tudo isso diz nesse livro Luz do Mundo. Estar no mundo, mas não ser deste mundo. Porque muitas vezes nós nos perdemos com muita frequência no desespero, quando a gente não alcança os objetivos. Mas não sejamos desesperados. Porque é nesse momento que a gente é chamado para a consciência, para que a gente raciocine, para que os resultados cheguem e que a gente consiga cumprir com as nossas tarefas. E cumprir com as nossas tarefas está de acordo com as leis divinas. O trabalho que a gente deixar de fazer aqui, a gente chega lá, meu Deus, eu perdi meu tempo. Eu poderia ter feito, eu não fiz. Ou eu fiz de uma forma as coisas que eu poderia ter feito diferente. Eu fiz mal aquilo, podia ter feito bem. Eu pensei mal naquelas pessoas com tudo aquilo, aquela dificuldade que eu tinha com aquele meu colega lá no trabalho, que ficava me olhando de forma estranha, por exemplo. Ou uma sociedade, meu vizinho lá, que fica só me irradiando, por exemplo, inveja. Vamos pensar bem nele, vamos orar por ele. Isso faz bem para nós, primeiramente. Antes de fazer bem para o outro, nos faz bem. Da mesma forma, as coisas negativas. Eu vou ler para vocês agora, para que a gente complemente o que nós conversamos. Vocês já ouviram, não sei se vocês, para quem já ouviu, a mensagem das 4 esposas do rei. Oi? Já ouvi, mas está estranho. Mais alguém já conhece? Bom, se alguém conhece, vai relembrar então. Então, assim, isso é para que a gente reflita e valorize o que realmente nos importa. Para que a gente deixe de valorizar as posses e valorize o espírito. Então, o rei, ele amava a 4ª esposa demais e vivia dando-lhe lindos presentes, joias e roupas caras. Dava-lhe de tudo, e sempre o melhor. Ele também amava muito a 3ª esposa, e gostava de exibi-la aos reinados vizinhos. Contudo, ele tinha medo que um dia ela o deixasse por outro rei. Ele também amava sua 2ª esposa. Ela era sua confidente e estava sempre pronta para ele, com amabilidade e paciência. Sempre que o rei tinha que enfrentar um problema, ele confiava nela para atravessar os tempos de dificuldade. A 1ª esposa era uma parceira muito leal e fazia tudo o que estava ao seu alcance para manter o rei muito rico e poderoso. Mas ele não amava a 1ª esposa. E apesar desta o amar muito e profundamente, ele nem sequer tomava conhecimento dela. Ele pouco amava essa 1ª esposa. Um dia o rei caiu doente e percebeu que o seu fim estava próximo. Ele então pensou em toda a luxúria da sua vida e ponderou: agora eu tenho 4 esposas comigo, mas quando eu morrer, ficarei sozinho. Então ele perguntou para a 4ª esposa: amei-a tanto, querida, a cobri das mais finas roupas e joias. Mostrei o quanto eu o amava, cuidando bem de você. Agora que eu estou morrendo, você é capaz de morrer comigo para não deixar-me sozinho? De jeito nenhum, respondeu a 4ª esposa. Saiu do quarto sem sequer olhar para trás. A resposta que ela deu cortou o coração do rei como se fosse uma facada. Tristemente, o rei então perguntou à 3ª esposa: eu também a amei tanto, a vida inteira,
agora que estou morrendo, você é capaz de morrer comigo para não deixar-me sozinho? Não, respondeu a terceira esposa. A vida é boa demais. Quando você morrer, eu vou me casar de novo. O coração do rei sangrou de tanta dor. Ele perguntou então para a segunda esposa: eu sempre recorri a você quando precisei de ajuda, e você sempre esteve ao meu lado. Quando eu morrer, você será capaz de morrer comigo para fazer-me companhia? Sinto muito, mas desta vez eu não posso fazer o que você me pede, respondeu a segunda esposa. O máximo que eu posso fazer é enterrar você. Essa resposta soou como um trovão na cabeça do rei, arrasado. Então, uma vez só, ele fez ouvir: eu partirei com você e seguirei para onde você for. E o rei levantou os olhos, e lá estava sua primeira esposa, tão magrinha, tão mal nutrida, tão sofrida. Com o coração partido, o rei falou: eu deveria ter cuidado muito melhor de você enquanto eu ainda podia. Na verdade, todos nós temos 4 esposas na nossa vida. Avaliamos quais são as nossas 4 esposas. A nossa 4ª esposa é o nosso corpo. Apesar de todos os esforços que fazemos para mantê-lo saudável, bonito, ele nos deixará quando nós morrermos. A nossa 3ª esposa são as nossas posses, as nossas propriedades, as nossas riquezas. Quando nós morrermos, tudo isso vai para os outros. Nossa 2ª esposa são a nossa família, os nossos amigos. Apesar de nos amarem muito e estarem sempre nos apoiando, o máximo que eles podem fazer é nos enterrar. A nossa 1ª esposa é o nosso espírito. Muitas vezes deixado de lado. Ele fica lá no fundo, esquecido, perseguindo durante a vida toda a riqueza, o poder e os prazeres do nosso ego. Pena que muitas vezes só consideramos isso quando estamos para deixar este mundo. Apesar de tudo, é a única coisa que irá conosco, não importa onde formos. A única coisa que vai conosco, que vai, é o Espírito, porque nós somos o Espírito. Apesar de tudo, por ser a única coisa que vai conosco, nós precisamos então cultivá-lo, cultive-o, fortaleça e, acima de tudo, ame-o. Dê o verdadeiro sentido à sua vida agora. Jesus é o único caminho. É o maior presente que você pode dar a si mesmo. E esta é a hora. Avaliemos. E eu agradeço muito a vocês. Não sei se há algum questionamento, algum complemento.